anúncio do Itaú para o programa de trainee de 2025. Então, essa primeira parte aqui, eu não vou ficar lendo, mas ela fala sobre a empresa. O que eu quero destacar aqui? Olha, a oportunidade são para cargos de trainee modelo híbrido. Isso daqui já é um requisito. Aí aqui ele fala assim, não é só um emprego, é uma jornada. Então, isso começa a dar dicas sobre a cultura do Itaú. Aqui ele vai falar o benefício que você vai ter, que é a aceleração da carreira, formar líderes do futuro. Por que é importante a gente analisar isso? Porque existem alguns programas de trainee que eles são voltados para formar profissionais para a empresa. Então, quando termina os 18 meses ou 2 anos, cada tempo de duração que a empresa colocou para o seu programa de trainee, o profissional tem a chance de ser incorporado no quadro de trabalhadores como CLT. Então, aqui neste programa, a intenção era que a possibilidade de ser incorporado como gestor. Em outros, vai ser incorporado como analista ou como especialista, certo? Aí aqui ele fala aqui, ó, sua chance de vivenciar desafios reais e aplicar seus conhecimentos numa cultura que valoriza colaboração, inovação e aprendizado contínuo. Então, assim, guarda esses pontos. Olha só, a jornada de desenvolvimento 360 graus. Então, você não é avaliado só pelo seu chefe, você é avaliado por pares, pelo corpo diretivo, pelo presidente, dependendo da vaga. Foco em habilidades como liderança, metodologias ágeis, inteligência emocional, dados. Então, você percebe que aqui na introdução, ele já está misturando requisitos com cultura, com aspectos da cultura que eles valorizam. Olha aqui, ó, são a base para que você possa assumir o protagonismo da sua carreira e contribuir para a melhor experiência de 70 milhões de clientes. Então, aqui, essas são palavras-chave que vão compor os requisitos de todo o passo a passo do processo seletivo. Então, você está vendo que não é só... Você está vendo que não é só esse requisito aqui, curso de graduação e bacharel ou licenciatura longa, aceita qualquer graduação, disponibilidade para trabalhar em São Paulo, 8 horas por dia, trilha de finança é exigido inglês avançado. Olha só aqui, mais um item da cultura, vontade de construir e transformar, certo? Uhum. Localidades, ok. Aí, como será a jornada? Como será a jornada? Ele está falando das etapas do processo seletivo. Então, nós vamos construir hoje um passo a passo de maneira genérica, mas eu vou relembrando e personalizando neste exemplo do Itaú, tanto eu quanto Nailce. Então, aqui, olha, a primeira etapa, ó, inscrições e testes. A segunda etapa, entrevista com o time de RH. A terceira etapa, painel de grupo com times de negócio. Resolução de um desafio real do negócio em grupo e apresentação para os gestores. Entrevista final, início do programa, certo? Uhum. O que é importante frisar é que, assim, a Andréia passou aqui essas etapas do Itaú, mas o número de etapas vai depender muito da empresa e da cultura da empresa. Então, a minha etapa pode ser um pouco mais longa, como ela pode ser um pouco mais reduzida, tá? E aí vai muito do perfil da empresa e o que ela quer avaliar em cada uma dessas etapas. Agora vamos falar sobre fit cultural.
Fit cultural é a compatibilidade entre os valores, comportamentos e a forma de trabalhar do candidato e da empresa. Não é sobre gostar de como as coisas são feitas, é sobre como a pessoa resolve problemas, lida com a hierarquia, toma decisões e se relaciona com a equipe. Lembra, gente, por que a cultura é muito importante? Vamos imaginar que a cultura seja um aquário. Eu tenho um aquário de água doce, um aquário de água salgada e um aquário de água híbrida. Então, os peixes, né, a fauna marinha que vive, não consegue sobreviver num aquário de água doce e vice-versa. Então, a cultura vai dar este tom, essa identidade, em que águas vocês estão mergulhados e vocês estão navegando. Isso dá direção clara para todos os colaboradores, dá garantia de resultados, aumento de produtividade, redução de custo, aumento de receita. Por quê? Porque todo mundo tem o senso de pertencer àquele aquário, àquela cultura. Né? Faz sentido isso para vocês? Então, as empresas perdiam muito dinheiro com contratações erradas. Por isso, o fit cultural passou a ter peso igual ou maior do que a competência técnica nas etapas finais e em todas as etapas anteriores. O fit cultural é avaliado em todas as etapas do processo. E vale lembrar aqui que fit cultural não se finge. O candidato que estuda os valores da empresa, que reflete honestamente sobre si mesmo, tem a vantagem real, porque vai conseguir exemplos concretos, genuínos, que agrega valor para a empresa e para vocês. Eu vou usar aqui uma metáfora. Imagina que vocês são uma pessoa religiosa, que vocês usam um hábito. Pode ser uma freira, um padre. Imagina que vocês vão participar de um baile sertanejo, de um baile funk. Como que vocês acham que o padre iria se sentir lá naquele ambiente? Ele se sentiria pertencente àquele ambiente ou deslocado? Imagina o contrário, imagina os nossos cantores famosos de funk, com aquele figurino do funk, indo para uma procissão. O que ia acontecer na procissão? Todo mundo ia ficar, em vez de concentrar no objetivo, no resultado, no propósito do que era a procissão, eles iam ficar preocupados com o figurino que a pessoa está usando naquela procissão. Você entende? É isso que acontece quando a gente não tem fit cultural. A gente sofre naquele ambiente, porque passa a ser exigido por um monte de coisas que não combinam com os nossos valores. Os valores da empresa e a cultura da empresa não combina com o nosso jeito de ser e nossos valores. Tá fazendo sentido? Coloca aí no chat pra gente. Odeia, posso fazer um parênteses aqui e até fazer um link com o que você estava falando, que assim, hoje as empresas, né, elas estão valorizando mais, elas estão olhando muito essa questão do fit cultural, mais do que a competência técnica. Por quê? Competência técnica a gente desenvolve. Então, desenvolve em qualquer momento. Então, eu não sei, um exemplo, eu não sei Excel. Eu faço um curso e eu começo a desenvolver essa habilidade em Excel. É diferente de um ambiente que os seus valores é muito diferente do valor ali da empresa, né? Então, isso começa a te causar um conflito. Então, por isso hoje, e aí como a Andrea falou, em todas as etapas,
esse é um ponto muito bem observado. Então, desde ali do momento da candidatura, desde o momento que eu respondo ali alguns questionários, até o momento da entrevista, seja com RH, seja com o gestor solicitante, entendeu? Isso faz parte, é isso que vai permear todo o processo seletivo. Show, Nailce. Então, aqui, do mesmo jeito que eu coloquei o exemplo dos requisitos do Itaú, agora eu coloquei uma única fonte. A gente não consegue entender toda a cultura da organização pesquisando só no que ela diz no site. Isso vai requerer uma pesquisa detalhada. Como o nosso tempo aqui é curto, nós fizemos uma única fonte como exemplo. Então, aqui ele fala que a cultura do Itaú norteia em diversos aspectos, como sentimentos, percepções, comportamentos, ritos. Aí ele fala aqui que a cultura é um organismo vivo, e aqui ele põe pontos importantes. Todos nós fazemos parte, as lideranças, as decisões, em suas decisões, exercendo grande influência em atitudes, comportamento, nos times, nas práticas do dia a dia, todos juntos na mesma direção. E aí ele fala assim, esses que nós temos, eles têm direcionadores claros, imprescindíveis, que são esses que estão aí, trabalhar para o cliente. Nós não sabemos tudo e a gente vai de turma. Então, quer dizer que o senso do coletivo, do time, da equipe, precisa sobressair aos egos, às vaidades, ao palco individual. Então, perceba que nessa única fonte ele vai dando exemplo da cultura. Então, a partir daqui é que vai começar o nosso passo a passo. Sempre requisitos da vaga, mais cultura organizacional, mais valores vão nortear todas as etapas do processo seletivo. Você pode pensar assim, ai meu Deus do céu, eu tenho medo da famigerada dinâmica de grupo, mas a cultura vai estar nas perguntas da entrevista, as características da cultura estarão na candidatura do currículo, nos testes, nos cases, em todo o processo. Então, aqui faz um print aí, pessoal, porque agora vai começar nosso workshop. Essas são as etapas que nós vamos falar aqui na ordem e na sequência que ocorre em todas as organizações. Como a Nailce falou, ela pode ter os 8 passos ou ela pode ter 4 passos, mas sempre vai passar por esses passos, certo? Agora vamos entrar realmente. Na verdade, a Andrea já entrou, né, no workshop, mas aí agora a gente vai, na verdade, mostrar como que é os bastidores aqui do RH. Então, mostrar, deixar Isso. vocês, não é? Os bastidores, então, assim, e como que o RH trabalha e como que essa ferramenta nos ajuda, todo esse funil aqui de processo seletivo, tá? E aí, E isso, tiraram o print? gente, nós fazíamos atrás da mesa, nós usávamos essa receita com vocês, mas a gente não contava todos esses bastidores. Uhum. A gente Então, só olhava para o candidato e falava assim, sei, é isso. Então, vamos para a jornada? Vamos para a Vamos aqui. jornada. O primeiro passo, tá, gente? Então, o que eu quero falar aqui para vocês? Eu quero falar sobre ATS, né? A temida ATS. Nossa, GUP. Eu não gosto da GUP, eu tenho medo da GUP, né? Então, assim, falando hoje em recrutamento e seleção, as empresas, elas recebem um volume altíssimo de candidatos para as vagas. E aí,
é humanamente impossível a gente fazer esse processo seletivo olhando currículo por currículo. Então, assim, tem vaga, uma vez eu fiz uma vaga para, eu acho que foi para, não foi para trainee, foi para estágio, né? Eu recebi mais de 5.000 currículos. Como que um ser humano avalia 5.000 currículos, né? Em um tempo muito curto para poder fazer o processo seletivo. Então, assim, nesse contexto, acabou surgindo a ATS, que nada mais é do que um sistema de rastreamento de candidatos, tá? Então, esses sistemas, eles ajudam nós do RH a organizar informações, a fazer toda a parte de filtro de currículos, a identificar quais são os candidatos que têm mais aderência ali para a vaga. Então, quando eu faço uma abertura de uma vaga ali, que eu coloco todos os requisitos que a Andrea já mostrou anteriormente, o exemplo ali do Itaú, é, quando eu coloco tudo isso, ele vai fazer a leitura do currículo e ele vai pegar palavras-chave, ele vai pegar algumas informações e vai fazer o match entre o currículo e o requisito ali da vaga, tá? E a Então, cultura isso, e os valores. sim, sim. E aí, o que que acontece? Então, essa ferramenta, eles funcionam fazendo uma leitura de currículos, tá? E buscando palavras-chaves que estejam alinhado ali com o requisito da posição. Então, assim, o ATS, ele vai extrair textos ali, palavras-chaves, como eu já falei, os currículos que eles não têm tanta aderência ali com o perfil da vaga, ele não some da vaga, mas ele vai lá para baixo no ranking, então ele acaba ranqueando para você. Então, a Anaílce se inscreveu para uma vaga, sei lá, financeira, eu que nunca trabalhei no financeiro, com toda certeza, eu vou estar com 1% ali na lista, no ranking dos currículos que chegarem. Tá? Então, a ATS, ele nos ajuda nesse sentido. Queria falar alguma coisa, Ideia? Sim, quero só reforçar a sua fala, que você falou assim, que você recebeu 5.000 currículos para uma vaga de estágio. Então, nessa triagem, vocês viram lá no slide que vocês fizeram o print, fala que currículos nós recebemos milhares. Eu vou voltar E, aqui. uhum. Aqui. Aqui, olha, nós estamos falando, ó, milhares de candidatos, testes e avaliações, centenas de candidatos, dinâmicas de grupo, Dezenas. dezenas de candidatos, Uhum, estratégia e entrevista inicial. Alguns candidatos. Então, veja como o filtro vai funcionando uhum. durante o processo. Ele vai afunilando mesmo, né? Então, a gente chega aqui, tem muitos candidatos, e aí, aos poucos, ele vai passando por essa peneira e vai afunilando, até para que a gente chegue no candidato que tenha mais aderência a essa vaga, a esse processo seletivo, Uhum. tá? Então aqui, e aí o que que é importante vocês saberem, né? Ai, por que que eu fui eliminado? Por que que no momento da minha inscrição, eu já recebi ali um retorno de um sistema falando que eu não fui aprovado para a próxima etapa? É porque, muitas vezes, não é que seu currículo esteja mal feito, é porque ele não está escrito da forma que está ali o requisito da vaga. Então, um exemplo aqui, se eu colocar no requisito da vaga atendimento ao cliente, isso no meu currículo eu coloco suporte ao cliente, é a mesma coisa, mas está falando em formas diferentes. Então a ATS ela não vai pegar essa informação. Então, por mais que você tenha experiência, você vai ser jogado lá para baixo. Então tem que ter muito cuidado ali quando a gente olha os requisitos da vaga e eu tenho que olhar, poxa, o meu currículo está aderente com essa vaga? Por quê? A partir do momento que ela está muito aderente, eu vou ficando no ranking lá em cima, tá? E aí, como que faz o processo seletivo aqui por trás? Quando a gente está fazendo um preenchimento de uma vaga, eu consigo colocar respostas automáticas ali para os currículos que não tinham aderência, e aí, automaticamente, quem tinha aderência já passa para uma outra fase,
tá? Ou eu posso fazer isso manualmente. Eu deixo, sim, a inteligência artificial da ATS fazer a leitura do currículo, mas eu barro, então eu não deixo ela fazer isso automaticamente, porque eu, com uma visão humana, posso ir lá e posso dar uma olhada. Para quê? Para verificar, poxa, olha só, ele colocou suporte ao cliente, mas ele tem experiência do atendimento ao cliente. Então, isso depende muito de empresa para empresa. Normalmente, essas empresas grandes, elas acabam deixando o processo mais automatizado, porque, mais uma vez, são milhares de currículo e é humanamente impossível parar e ler currículo a currículo. Déia, você queria falar alguma coisa? Não, eu Não? falo Ah, depois. então tá bom, Eu né? queria comentar ali a frase do Rodrigo, né, que ele recebeu hoje, esse e-mail que você está falando, que ele Ah, foi eliminado na dinâmica. ele foi na dinâmica? Uhum. Entendi, então tá. Eu não vi, desculpa, eu tô tão empolgada que eu não vi subindo, O subindo, mas, comentário. Déia, já comenta aí para você não perder o foco, aí depois eu continuo aqui. De vocês para conseguir passar pelo ATS. Uhum. Sim. Eu posso dar uma dica já de ouro aqui? Pode dar. Posso? Então tá bom. Então, gente, o que que a gente até costuma falar e fazer, tá? Porque a gente do RH já sabe. Eu tenho 2, 3 modelos de currículo, tá. Então, assim, não são com informações não verídicas, são informações verídicas, mas escrito de forma diferente. Então eu olho ali o perfil da vaga, eu olho o requisito da vaga e eu coloco: "Olha, então eu tenho experiência com isso aqui", um exemplo, tem que ter experiência com recrutamento e seleção. Então eu vou lá e eu coloco: "Experiência com recrutamento e seleção". Então eu adequo ali as minhas características, o meu currículo para esse requisito aqui da vaga. Mais uma vez, não é para mentir, mas eu vou adequar o meu conhecimento ao que está escrito ali no requisito da vaga, o que, que ela está pedindo, tá? O que, que é importante a gente saber? Existe uma formatação correta de currículo que a ATS ela faz a leitura, tá? Então, ela faz a leitura de currículos em PDF, porque ela faz uma leitura corrida. Ai, Nailce, mas o meu currículo, ele está em colunas, então tem uma parte aqui, tem outra aqui. Ele vai fazer a leitura? Ele faz a leitura, mas ele não faz a leitura corretamente. Por quê? Como é uma leitura corrida, quando você tem 2 blocos aqui, 2 informações separadas, pode ser que ele faça essa leitura complementar. Então uma coisa, ela não vai casar com a outra. Então a gente tem que ter muito cuidado na formatação, no modelo de currículos que a gente está encaminhando aí para as vagas que a gente está subindo ali na ATS. Por quê? Você pode ser o candidato que tem mais aderência a essa vaga, mas se ele não tiver adequado e não tiver na formatação correta, você pode ser eliminado. Naís, mas você não colocou um exemplo aí para o Eu pessoal? coloquei, calma. Já está entregando ouro, Andréia? Entendeu? Gente, está fazendo sentido tudo isso? É novidade para vocês ou é coisas que vocês já sabiam, tá? Então vamos aqui. A parte da formatação de currículo. A partir do momento que eu coloco uma foto, e aí, como eu falei para vocês, a inteligência, ela vai fazendo uma leitura ali linear, essa foto aqui, ela já vai bloquear toda essa informação. Esse segundo exemplo aqui, tá? Ele também vai bloquear essa informação. Esse terceiro, que ele está em 2 colunas que eu falei para vocês. Então, ele pega a primeira coluna, junta com a segunda, e aí não vai fazer sentido. Então, se você tivesse aderência a essa vaga, não vai fazer sentido, você vai ser eliminado. Por quê? Porque o currículo não estava na formatação, no padrão que a ATS faz essa leitura, tá? E aqui no próximo, nós temos Os a exemplos formatação corretos. correta, tá? A formatação correta. Bom, vocês já viram quantos anos eu tenho de RH, né? Então eu nem preciso falar a minha idade, eu tenho 30 anos. Então, assim, alguns falam: olha só, esse modelo ele é antigo, né? Esse é o modelo ultrapassado, mas esse é o modelo mais adequado. Seja para a gente do RH manusear ali, fazer a leitura, que é uma leitura muito mais clara, seja para uma TS fazer toda a parte de verificação e fazer a análise ali do teu currículo, tá? Déia, você ia falar?
Hum. Não? Ah, então tá. Tô achando tudo interessantíssimo. Então tá, ó, olha, tem gente que não sabia da formatação, a formatação é importante. Então, assim, esse modelo pode não ser o modelo mais bonito, mas ele é o modelo mais adequado, tá? E mais uma vez, tanto para a gente olhar humano isso, quanto a ATS, tá? E aí, E gente, uma coisa importante que eu não falei aqui para vocês, mas eu acho extremamente importante reforçar para vocês, é que a ATS ela não vai de forma nenhuma substituir o humano, tá? Ela é uma ferramenta de apoio. Então, assim, ela vai nos apoiar o quê? A ganhar tempo, a trazer uma organização ali para esse processo seletivo, mas toda a parte da decisão, ela é humana. Ela jamais, jamais ela é feito pela ATS, tá? olha só, o João está falando aí, sempre achei que deveria ter foto. João, a foto é muito arriscada, porque dependendo da ATS, da capacidade dos servidores, ele vai dar sempre prioridade para os currículos limpos, como vocês estão vendo aí na tela. Então, na programação, não entra ícones, não entram duas colunas, não entram figuras. Então, é comum o pessoal de marketing, de design gráfico, quer colocar todo o trabalho, o portfólio dele, um trabalho lindo, mas a ATS não lê. Não lê. E aí, voltando de novo, batendo naquela tecla, você poderia ser o candidato escolhido. Mas eu acabei deixando um currículo bonito visualmente, mas não funcional. E ele tem que ser funcional. Ele tem que estar organizado, sim, tem que estar organizado, mas entre beleza e funcionalidade, vamos para a funcionalidade, que é isso que vai fazer com que você avance nas próximas etapas, tá? Show. Tá fazendo sentido, gente? Então, vamos aqui. Então, assim, o que que acontece quando eu passo ali naquela primeira peneira, quando eu faço toda aquela parte de inscrição? Algumas empresas, eles colocam formulários ali no momento da inscrição, tá? Dependendo do formulário, se a empresa já quer eliminar ali pelo formulário, ele deixa claro, tudo isso é só o RH que visualiza, então eu consigo colocar ali, ó, essa pergunta aqui, ela é uma pergunta eliminatória. Um exemplo, para uma vaga ali no Itaú que estava pedindo inglês, né? E aí você se candidata para a vaga. Se você coloca que você não tem inglês, automaticamente você já é eliminado, tá? Mas se você, mesmo sem ter esse requisito, coloca que tem, mais na frente, a gente vai fazer um testezinho para avaliar o teu nível de inglês, o teu conhecimento sobre isso, tá? Então, é tudo muito pensado, tá? Então, assim, ai, chegou, fiz a minha inscrição, passei da primeira etapa, e aí, mais uma vez, tem empresas que fazem isso automaticamente, já encaminha, se a próxima etapa fosse as avaliações de testes, aí já encaminha automaticamente. Tem outras que não, que acaba preferindo dar uma olhada ali, opa, deixa eu ver se alguém não fez um currículo ali não tão com as palavras-chave que tem aqui no nosso requisito, e aí eu posso passar essa pessoa manualmente para a próxima etapa, tá? E aí a próxima etapa vai depender muito do que a empresa quer. Então, pode colocar testes em geral, então teste técnico, teste de inglês, teste de português, matemática, tá? E tem os testes ali mais comportamentais, que é a parte do DISC, que é a parte do MBTI, é, e algumas outras empresas colocam outros testes que elas mesmas desenvolvem, tá? Então, passou da parte da triagem, eu vou para a próxima etapa, que pode ser a etapa do teste. Ai, passei aqui da etapa do teste, fui aprovado, onde que eu entro? Aí agora eu vou entrar na parte do humano. Por quê? A gente vai entrar aqui na parte da dinâmica de grupo. Então, é onde o selecionador, o recrutador, seja que nome, né, vocês queiram dar, vai pegar o currículo, vai analisar e ali vai agendar já uma dinâmica de grupo. Então, essa parte aqui acaba sendo já 100% humana. Então, eu deixo a ATS aqui de lado e eu vou fazer todo o processo seletivo humano, tete a tete, tá?
Vamos abrir para perguntas, né, Ilse, antes da gente entrar em dinâmica de grupo? Vamos. Aqui eu gostaria de reforçar que, assim, veja que nós demos alguns exemplos. Vocês perguntam assim, vocês pensam, gente, eu tinha todos os requisitos da vaga, a vaga era para mim, por que eu recebi um e-mail sendo desclassificado? E dá aquela sensação de frustração, de não entender. Mas agora vocês estão vendo alguns dos motivos. O pulo do gato aqui é dominar a ATS. Existem algumas ferramentas que ajudam você a formatar o seu currículo, como, por exemplo, Job Scan e outras, Uhum, mas uhum, se você não entende a lógica do que está por trás, veja que eu fui falando, olha, aqui tem no Itaú, aqui está falando, vamos todos juntos, aqui está falando o requisito, aqui está falando, se você não entende essa lógica, não adianta jogar no JobScan, porque ele pode te devolver um currículo que não serve para essa vaga que está sendo candidatado, tá certo? uhum. O CV pode ter 3 páginas, Nailce? Então, o ideal é no máximo 2, tá? Até porque, mais uma vez, vai ter um momento que vai chegar o humano e a gente não vai querer ficar lendo 3 páginas de currículo, 4 páginas. Eu já recebi currículo com 7 páginas, tá, gente? E aí você olha e você fala: "Nossa, isso aqui é um livro, né, 7 páginas". Então, assim, o ideal é que tenha entre uma e 2. Ai, pegou 3? Ok, não passa disso. O ideal entre uma e 2, tá? E, gente, vale lembrar aqui, veja, que nós recebemos milhares de currículo. E aí nós vamos passar para centenas de currículos. Se o currículo da Nailce está mais fácil de eu ler do que do João, eu posso ler ou não. Uhum. Então, vocês têm que tomar todo esse cuidado. Sim, sim. E aí, o que que é ideal? Que ali no currículo dela, né, a gente acabou não colocando, mas eu sei que aqui vagas para trainee, mas para quem já tem experiência, o que que é ideal eu colocar ali, principalmente na parte da minha experiência profissional, tá? Eu tenho que descrever o que que eu fazia, mais estrategicamente, e trazer sempre, gente, o resultado que eu consegui atingir desenvolvendo aquela função, tá? Então, A assim, Bruna, isso é extremamente importante. atropelei o samba. A Bruna está perguntando aqui: o campo objetivo profissional é obrigatório? Sim, até porque a gente já bate o olho e a gente sabe qual que é o seu objetivo, né. E Então eu, Nailce, encaminho o meu currículo lá, eu não tenho objetivo profissional, ninguém vai saber onde que essa menina vai. Então eu vou ter que ler todas as experiências dela para eu poder entender, não, aquilo lá e fica lá em cima. A Depois do seu nome, depois dos seus dados pessoais, é o seu objetivo profissional, e aí vem com todas as suas qualificações, tá. E vale lembrar, né, Nailce, que o currículo não pode mais ser um genérico para todas as vagas. Então, se Sim, você está se candidatando para o programa de trainee do Itaú, no objetivo profissional tem que estar escrito Programa de Trainee do Itaú, do jeito que ele colocou no anúncio da vaga, certo? exatamente. Aham, que foi a dica que eu já tinha dito, né, Déia, que Sim. era gente, desculpa a intimidade, é porque a gente já se conhece há 20 anos, né. Então, assim, foi a dica que eu já tinha falado, né, eu não posso ter somente eu vou adequando ali, claro, sem mentir, sempre colocando a verdade, a realidade, por quê? Numa entrevista, aquilo vai ser questionado, o que eu coloquei, tá. Então não Muito bom. adianta eu colocar que eu tenho inglês fluente, sendo que eu não tenho. Uhum. Mas sempre vale reforçar, né, Nailson? Porque essa Sim, dica é de ouro. sim. Mais alguma pergunta? Podemos passar para o próximo Podemos tópico? passar então para o próximo tópico. Ok. Agora vem as famigeradas dinâmica de grupo. Meu Hum. Deus do céu, o que, que é que eu construí uma casinha lá tem a ver com a vaga de finanças que eu estou concorrendo? O que, que tem a ver com o processo de trainee que eu estou concorrendo? Gente, vou ler aqui um pedaço da cultura. Aqui, na dinâmica de grupo, o avaliador vai registrar como o candidato se comporta e se está
alinhado, principalmente às características da cultura organizacional. Os valores, o estilo de liderança daquele que vai ser seu chefe e o perfil do time a qual você vai integrar. Então, ele olha o alinhamento em todos os níveis. Empresa, que é aquele aquário que você pertence, os valores daquela empresa, o estilo do seu gestor e o seu time. Então, lembra que eu li lá, falei assim, anota aí os destaques da cultura do Itaú. Então, ele falou aqui, nossos sentimentos, nossas percepções, nossos comportamentos, nossos ritos. Nossas questões compartilhadas moldam o nosso ambiente corporativo, ou seja, o nosso aquário. Aí ele fala aqui, que vai nos levar a aprendizagem contínua para todos. Então, trabalho para o cliente, não sabemos tudo, vai de turma. Então, o que eles vão colocar lá na dinâmica? Construa uma casinha. Eles vão olhar isso, gente. Então, aí vocês são divididos em grupos. E aí, lá no grupo, só você toma iniciativa para organizar o grupo. Você não dá espaço para os colegas ali, os integrantes do grupo, para falar. Opa, aí o avaliador vai falar, ó, vai de turma não, ele está indo na frente e está deixando o resto para trás. Você monopoliza a fala. Como que você vai lidar com as discordâncias? Porque, veja, a gente vai de turma. Então, ir de turma significa que nenhum se destaca mais do que o outro. Uhum. E aí não pode ter falta de respeito, imposição, isso não vai com a turma, você vai usar seu estilo autoritário para sobrepor a sua opinião, o seu jeito de fazer, do que uma decisão mais democrática do grupo. Então, você entende que a dinâmica de grupo, ela não é à toa, ela não vem por nada, ela vai juntar. Então, nesse momento, o selecionador está com o seu currículo e falou, eu gostei muito do perfil desse currículo, desse candidato. Então, ele tem uma tabela onde ele vai colocando pontinho, pontinho, pontinho. E aí, ele vai observar como é você no palco. Porque se eu sou autoritária em casa, eu vou ser autoritária na empresa. Se eu tenho dificuldade com negociação, eu vou ter dificuldade no ambiente corporativo. Um pouco mais polido do que em casa, mas essa dificuldade vai se manter presente. E é isso. Então, eu não vou lembrar mais agora o nome do nosso colega que colocou aqui no chat dizendo que ele recebeu hoje o e-mail porque ele foi desclassificado na dinâmica, é porque você não entendia esse jogo da dinâmica. Então, certa vez, no início da minha carreira, eu estava selecionando uma recepcionista para a empresa. Então, ela ia receber milhares de pessoas, um fluxo de gente enorme que ficava ali na recepção. E na dinâmica de grupo, ela teve que postura? Passiva, pouco falou. Aí, na entrevista, ela falou assim, vendo assim as dificuldades de que ela passou em empregos anteriores, ela falou assim, eu não me sinto à vontade com um volume muito grande de gente, eu não gosto de ir ao shopping, eu não gosto de ir em almoços que tem muitas pessoas, restaurante lotado. Ela servia para aquela vaga, então, de recepcionista? Óbvio que não. Então, nós juntamos. O currículo falava que sim, que ela amava, que ela só teve experiência com atendimento ao público, mas na hora da dinâmica não confirmou, e aí a gente checa na entrevista, não confirmou. Sim. Odeia, posso deixar aqui uma frase-chave assim para eles, que eu acho que é extremamente importante isso que você está trazendo, né? Porque é em grupo ali, né? Eu estou construindo junto. Então, para mim, a dinâmica de grupo, você não está competindo contra as pessoas, né? Na verdade, você está sendo observado enquanto está construindo junto com elas.
Uhum. E a dinâmica de grupo não define, o processo seletivo como um todo não te define, mas Sim. ele traz muitas evidências de como você vai se comportar aqui dentro. Então, se, vamos supor, aqui o Itaú colocou, nós vamos juntos. Então, Rodrigo, obrigada por colocar aí o seu nome, eu não lembrava mais. Então, aqui ele falou, nós vamos juntos. Então, juntos, precisa ter um líder, mas um líder não autoritário, um líder que dá espaço, que dá palco para o seu time todo, que se vê como integrante do time, só com um pouco mais de responsabilidade, que ele consegue dividir as tarefas de acordo com o potencial de cada um. Então, nessas dinâmicas, se a vaga está aberta para marketing, para finanças, para recursos humanos, e vocês ali se organizam no papel do que cada um vai fazer para construir a casa, você que tem habilidade com finanças, você vai controlar todos os recursos que foram dados para nós. Então, se deram palitinhos de picolé o suficiente para uma casa que não pode ter erro na construção, o financeiro vai ficar cuidando. Olha só, o Jonas colocou aqui, hoje fiz uma entrevista online, era em grupo. Nós não precisávamos trabalhar em grupo. Eram mais apresentações individuais sobre a nossa trajetória e, nesse caso, o que eles avaliam. Olha só, a Nailce vai dar essa resposta já já. Sim. Essa parte é parte da entrevista online. Isso também pode ser feito na etapa de dinâmica de grupo, assim como tem a apresentação dos cases, assim como tem estudos de negócio, um fórum coletivo. Então, também vai estar sendo avaliado. Se você só fez a apresentação inicial, eles estavam conhecendo vocês todos para daí filtrar um possível filtro para a próxima etapa. Sim. Isso aí a gente pode até chamar, né, não seria nem uma dinâmica de grupo em si, mas sim uma entrevista coletiva, né, Déia? Isso, Uma isso. entrevista coletiva ou uma entrevista grupal, aí depende do nome que a empresa queira utilizar, tá? Mas pelo que você descreveu, não foi uma dinâmica de grupo, já que eu estava falando mais da minha trajetória, né, eu estava trazendo isso, é uma entrevista grupal. Vamos para o próximo ponto, então, Nailce? Ok. Aí, agora nós vamos ver aqui a entrevista. Nailce vai falar primeiro sobre a individual, a método, mas vai ter um momento, né, da gente falar da entrevista em grupo, como seria. Sim, Lá nos sim. nossos exemplos, sim? É, sim. Vamos aqui. Então, assim, tem gente que acaba travando nas entrevistas, tá? Então, gente, a entrevista, ela tem um método. Então, a partir do momento que um entrevistador, que um selecionador, mais uma vez, seja que nome der, né, ele está fazendo ali perguntas para você, ele está fazendo uma investigação até para conhecer todo o teu perfil profissional, para conhecer quais são as estratégias que você utiliza em algumas situações, tá? Qual que é, além da estratégia, o resultado atingido com ela. Então, muitas empresas, e principalmente empresas grandes, eles fazem uma seleção que é chamada seleção comportamental ou seleção por competência, tá? Que são perguntas, não são perguntas abertas, ai, por que isso, por que aquilo, mas é uma pergunta mais fechada, diretiva e que você tem que responder, e aí responder utilizando esse método STAR. Então, o que seria o STAR, tá? O S é de situação, o T de tarefa, o A de ação e o R de resultado.
Então, eu vou pegar aqui a minha colinha, porque eu fiz um exemplo de como que, para vocês se enxergarem ali diante de uma situação. Então, o entrevistador veio perguntar de uma situação que eu tive, né, que eu tive dificuldade com relação em fechar uma vaga. Eu estou falando muito do meu perfil, porque a minha vida toda eu trabalhei em RH, então eu só sei falar de RH, tá? E aí, qual foi a dificuldade que eu tive de fechar uma vaga? Então, eu posso descrever para ele o seguinte, a situação. Então, assim, em um processo seletivo para uma vaga X, de alto volume de candidatos, recebemos muitos currículos qualificados, porém, eles não estavam aparecendo em primeiro lugar ali na ATS. Por quê? Por conta da questão do requisito. O requisito que a gente falou lá no início, tá? O que que é o T? Então, eu estou explicando para ele isso. Então, e aí, como que eu vou conduzindo com ele? Então, eu falo assim: na minha experiência, né, a minha responsabilidade era garantir que os melhores candidatos fossem identificados para o processo, eh, e o processo seletivo fosse mais assertivo, tá? Então, qual foi a ação que eu utilizei, que é o A? Então, eu analisei todos os critérios de ranqueamento ali da ATS, e aí eu identifiquei que havia um desalinhamento entre os requisitos, as palavras-chave que eu acabei fazendo a divulgação da vaga, com os termos utilizados ali no currículo, tá? Então, o que que eu fiz? Eu ajustei ali a descrição da vaga, e aí, em termos mais amplos, eu comecei a ter, então eu ampliei o significado ali das palavras, e aí eu comecei a colher os currículos que faziam sentido para aquela vaga, então eu aumentei o número de currículos. E aí, qual foi o resultado? Com isso, aumentamos a qualidade dos profissionais e o posicionamento dos rankings, tá? Então, assim, quando você é questionado e quando o entrevistador ele te faz uma pergunta, que você vai utilizar esse estar, você tem que contextualizar, então tem que dar a situação. Qual que era o teu papel? Então, a tarefa é qual que é o meu papel isso? Eu era responsável? Eu estava ali, na verdade, só como um auxiliar? Qual foi a ação que eu tomei e o resultado encontrado, o resultado chegado ali no final, tá? Então, isso, e aí através disso, a gente verifica, olha, ele chegou no resultado, qual foi a estratégia que ele utilizou? E aí, em cima disso, a gente faz toda uma análise comportamental, análise de resolução, entre outras coisas, né? Então, isso tem que ficar muito claro para vocês. Então, assim, tem empresas que fazem perguntas mais abertas? Tem. Mas o ideal, por mais que a pergunta seja aberta, vamos sempre utilizar esse método. Por quê? Eu dou a situação, aliás, eu dou o contexto, eu dou a tarefa, dou a ação e o resultado que eu cheguei ali com tudo. E aqui, né, Nailce, vale lembrar, o que mais as organizações querem são funcionários que tragam resultado. Sim. E você utilizando esse método, você traz o contexto, você organiza o pensamento do selecionador. Então, fica muito mais fácil dele entender como você está se posicionando. Essa foi uma sigla que nós trouxemos para poder simplificar, mas ela existe, CARS, existe outras siglas que seguem o mesmo raciocínio, só muda a sigla. Sim, e aí, como a Andrea falou, o que é importantíssimo, tá? Eu tenho que contextualizar tudo, eu tenho que falar das ações, mas qual foi o resultado atingido com tudo isso, tá? Qual E aí, lembra lá atrás que eu falei, no currículo, quando você estiver fazendo, quando você estiver descrevendo, e aí você for colocar ali a tua experiência na empresa X, eu tenho que colocar a minha responsabilidade e o resultado atingido com aquilo. E lembrando que, assim, é como você pode agregar valor para a empresa. Se você chega aqui e fala que você fez, que você aconteceu, mas não explica o como foi a sua ação e que resultado você teve, o selecionador vai começar a desconfiar. Então, o Gabriel está falando aqui, percebo que nos últimos tempos, muitos processos seletivos para
trainee tem implementado uma etapa de entrevista com IA. Uhum. Vocês acreditam que a técnica STAR é uma aliada importante nessa etapa? Sim, Sempre. sim. Uhum. Sempre, Gabriel, porque o que nós falamos? Essa metodologia tem começo, meio e fim na resposta e ela orienta o pensamento do selecionador, ela organiza a cabeça do selecionador. Vamos pro próximo? Então vamos aqui, gente. Eu quero falar das perguntas clássicas, tá? Então, voltando mais um pouquinho. Existem empresas que acaba ainda seguindo uma entrevista que a gente chama de tradicional. Então, o que que seria entrevista tradicional? É perguntar os porquês, acaba não fazendo uma pergunta diretiva, né? Mas por mais que ele não faça uma pergunta diretiva, eu posso usar essa técnica do STAR para trazer a resposta ali, tá? Então, o que que eu gostaria aqui de mostrar para vocês? Então, vai ter algumas empresas que vão utilizar: "Ai, fale sobre você". Essa pergunta, "Ai, fale sobre você", ela é muito clichê, tá. Então ela virou clichê, e aí pode ser que num processo seletivo que você esteja participando, o entrevistador queira saber, né, queira pedir isso: "Ai, Nailce, Andréia, fale sobre você", mas ela não vai fazer essa pergunta, como que ele pode até refazer essa pergunta, tá, gente? Então eles podem vir e aí, essa é um exemplo de vários, tá? Então assim, eu posso muito bem falar ali para a Andréia: "Andréia, você pode me contar sobre a sua trajetória profissional? Destacando momentos e experiências que você considera mais representativa ao seu perfil e como isso contribuiu para a profissional que você é hoje. Então, com isso, eu estou falando sobre mim, né? Então, veja a forma. Então, eu trago uma outra pergunta, né? Querendo saber aliás, querendo perguntar, querendo dizer, fale sobre você, tá? Então, eu trago de uma outra forma. Essa é a única forma? Não. Aí depende muito da empresa, ela pode trazer com outras variações ali de perguntas. Nailce, e aqui Tá, vale a pergunta do Jonas. Lembra que ele falou que ele fez uma entrevista coletiva e que aí começou por isso? Faça a sua apresentação em 2 minutos. sim. Então, se o Jonas tivesse utilizado o STARS, ele ia falar quais são as características dele, por que ele está ali participando, mais do que por que ele está ali participando, o que ele oferece para agregar valor àquela empresa. Porque o meu agregar valor vai ser o diferencial. Sim, completamente. Uhum, E geralmente, gente, esse pitch, vocês têm que ensaiar no espelho antes de ir para uma entrevista coletiva ou para uma dinâmica de grupo. Tem que olhar no espelho, treinar, alinhado aos requisitos da vaga e à cultura. Então, veja, faz de conta que o Jonas estava nessa entrevista em grupo do Itaú. Você precisa colocar no seu pitch aquelas palavras-chave que vai fazer brilhar os olhos do selecionador do Itaú para trazer você e para ver que você está se destacando. Certo? O que faz com que eu me destaque num processo seletivo? Alinhamento com os requisitos da vaga, com a cultura e com os valores. E a autenticidade de que não seja uma forma sofrida. sim. Uhum. E eu ser muito verdadeira ali no que eu estou trazendo de informações da minha experiência, né, Andréa? Então, assim, eu tenho que ter aqueles requisitos, se for no caso técnico, e aí eu tenho que ter essa consistência ali também, tá? Ok, Ok. então vamos lá. A gente está entregando umas perguntinhas aqui que pode ser
famoso clichê, e aí a gente está só transformando ela para uma pergunta para que vocês, uma pergunta de uma empresa que queira uma resposta estar ali para vocês, tá? Então, ó, qual o seu maior defeito? Ainda tem empresa que pergunta isso. Então, aqui eu poderia muito bem perguntar, né? Poderia muito bem falar. Me traga o exemplo de uma situação em que você percebeu que precisava desenvolver novas habilidades, tá? Então, quando eu falo de novas habilidades, é porque tem algo em mim que ou ele não está legal ou eu preciso desenvolver. Então, o quando eu preciso pode ser um defeito. Eu posso ligar para isso, tá? Então, o que que a gente, então o que que vocês têm que observar? Se ele está falando disso, vamos lá para a resposta estar, mas ele está querendo conhecer um pouco mais sobre você, tá? Então, qual que é o seu autoconhecimento? Então, assim, o que que eu preciso me desenvolver? Até porque eu estou em eterno desenvolvimento, né. Então, assim, eu aprendo todo dia, a Andréia aprende todo dia e a gente tem que ter muita consciência disso, tá. Nailce, lembra que era um dos requisitos da cultura do Itaú? Aprendizado contínuo? Aprendizado contínuo. Uhum, Então, aqui, se você não coloca, não, olha, eu sei que eu tenho esta dificuldade, mas eu venho me desenvolvendo assim, 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 para minimizar o impacto assim, assim, assim na empresa. Então, vamos usar aqui como exemplo o perfeccionismo do passado, que todo mundo falava, sou perfeccionista. E aí, Nailce, como seria uma resposta bacana eu eu sobre sou o perfe perfeccionismo, é. nossa, ai André, agora você me apertou. Para transformar no stars. Então eu vou puxar aqui e aí Tá você bom. completa. Eu vou Aham, falar assim: "Olha, eu sou perfeccionista. aham, Isso pode me impactar em querer olhar todos os detalhes de uma apresentação que eu estou fazendo para um diretor. sim. É, tá certo que essa apresentação ele precisa ir o mais correto possível, mas eu não posso deixar que esse perfeccionismo atrase o tempo da entrega para aquilo. Então, o que, que eu tenho feito para melhorar isso? Eu coloco sempre as tarefas, as atividades, os relatórios que eu preciso entregar com 2, 3 dias de antecedência do prazo, porque dessa forma eu não vou ficar ansioso, eu não vou deixar passar detalhes e a agenda, o cronograma tem sido meu aliado nisso e eu passei a ter muito mais sucesso utilizando ferramentas que me ajudam nessa gestão do tempo. Então você percebe? Você tem consciência, você ainda tem essa dificuldade, você não resolveu o perfeccionismo, mas você disse como impactou e o que você está fazendo para poder modificar, né? E antigamente os candidatos falavam só o quê? Sou perfeccionista. Hoje, só ser perfeccionista não agrega valor como um defeito. Vai soar para o selecionador que você não se conhece e deu uma resposta politicamente correta. Uhum. Podia soar, né, o Andréia, antigamente, soava tanto quanto como defeito, quanto como qualidade. Né. Sim, Por quê? Perfeccionismo, eu estou ali olhando, então eu vou olhar os mínimos detalhes para evitar ao máximo sair com erro, né. Mas como a Andrea falou, hoje eu respondi: "Eu sou perfeccionista", eu sou organizada", isso acaba não respondendo, nem né. o defeito e nem a qualidade, né, Nailce? Exatamente, Uhum. exatamente. Então eu tenho que me aprofundar, né. Então assim, vamos para mais uma. Por que você quer trabalhar aqui, tá? Então, ao invés de eu te fazer essa pergunta, por que você quer trabalhar aqui? Porque ele vai avaliar qual que é a sua motivação, né? Se é algo genuíno, se é aquilo que vem do coração mesmo, né? Se é algo que eu desejo. Eu posso muito bem pedir, ai, me conta uma experiência sua de um projeto, seja na faculdade, seja no estágio, né? Que você fez e que seja muito similar ao que nós fazemos aqui.
Então, assim, e o que que te chamou a atenção para isso, né? O que que te brilha os olhos, o que te brilhou os olhos nisso? Então, o que que eu estou fazendo, na verdade? Eu estou pegando o meu negócio, eu estou pegando o perfil da minha empresa, seja lá do Itaú, né, o aprendizado contínuo, num dos requisitos, eu gosto dele por conta disso, e aí eu estou fazendo com que você me traga essa resposta de algo que você já vivenciou. E aí algo que você vivenciou que parece muito com o que eu, empresa, faço, ou com o meu negócio de empresa, e que te chamou muita atenção. E faz com que você queira sim fazer parte do nosso quadro, tá? Então tem que ser, como está escrito aqui, uma motivação genuína. Show. E vamos para aqui o último, sabe o famoso, ai, me conta, né, como que você deseja estar daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, 5 anos, tá? Isso aqui a gente olha muito a questão da ambição no bom sentido, tá? O lado bom da palavra. Então, assim, e se o teu alinhamento de carreira está ali condizente com o que a gente tem hoje na empresa. E aí eu poderia fazer para você outra pergunta, né? Então, como que eu poderia fazer? Considerando o seu momento atual de carreira, como você se vê profissionalmente daqui a 2, 3 anos, né? E quais são os passos que você acredita que vai precisar dar para poder chegar até o seu objetivo final? Entendeu? Então, assim, a gente acaba fazendo uma pergunta mais diretiva, né? E aí você vem com aquela técnica do estar para dar toda essa resposta. Fica até mais fácil, Show. tá? E aí tem a famosa, tem alguma pergunta para fazer? Tem gente que fica calado, né? E aí nesse momento eu acho que o momento de tirar dúvidas, até no sentido, se for numa entrevista final, até ali com o gestor, você pode até perguntar, tá, se eu for o candidato escolhido, olha só, dando uma dica, André, se eu for o candidato escolhido, o que que você espera das minhas entregas nos próximos 90 dias, né? Então, assim, o que que você deseja, o que que você tem de planos? Então, você pode ir com perguntas mais estratégicas ali para aquela pessoa, tá? Normalmente as pessoas perguntam quando a gente pergunta, né, quando deixa aberto, ai, me fala, você tem alguma dúvida? Então, eu tenho dúvida de benefício. Não, calma, isso aí você pode tirar com o RH, né? Mas principalmente quando você estiver com o gestor, não, vai muito direcionando o que que você espera da minha pessoa, o que que a área tem de projetos que eu possa agregar, entendeu? Então você vai nessas perguntas estratégicas. Maílson, essa dica foi preciosa, hein? Vale ouro. Uhum. Vamos pro... Gente, esse bloco aqui tá acabando, né? Pode colocar as perguntas aí referente à seleção. Exatamente. Entrevista, quer dizer. Seleção é Aham, todo o processo, né? isso. Eu vou aqui passar pro próximo. Rogério, você quer falar alguma coisa? Não, eu queria perguntar pro pessoal se tá legal o conteúdo, se a gente pode continuar, tá todo mundo gostando, se tá tranquilo, a gente continua tocando barco. Nós vamos entrar agora aí na etapa 5. Tá todo mundo de boa aí com o horário? Eu tô preocupado com o horário por causa deles. A gente Mas tá de nós boa. já estamos finalizando. Ok. Então, vamos aqui para a parte 4, né? Quando a gente está realmente ali, tete a tete, seja com RH, seja com gestor, tá? E aí, gente, tem coisas que ali na hora da entrevista a gente tem que evitar, que são as famosas armadilhas, né? Então, assim, fala mal de um colega, fala mal da empresa, né? Anterior, né? Isso, exatamente. Ou da anterior, das outras passadas, isso não pega bem, né? Então, assim,
eu já tive candidatos muito bons, né, que tinham perfil e que tinha passado por muitas etapas, e aí quando chegou praticamente na última etapa, veio, né, isso não é ético, tá? Então vamos usar a palavra correta. Não é ético eu ficar falando mal da empresa, do colega, por mais que eu tenha saído por algumas questões conflituosas ali, né? Então, vamos evitar vamos evitar esse tipo de armadilha ali, né? E tá comunicando isso ali no processo seletivos, tá? Aqui, tá, resposta muito genérica, sem exemplo, jamais. Vocês aprenderam hoje a tática, o método STAR. Então, tem que sempre ter situação, a tarefa, então você contextualiza tudo, você fala qual que foi a ação que você tomou e o resultado com essa ação, tá? Ah, muitos lugares, eles observam a parte do o corpo fala, sabe? Então, a postura corporal, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Outra questão, e não tá aqui, tá? Mas é porque hoje eu vivencio isso, tá, gente? Eu continuo no mundo corporativo, a questão da vestimenta, tá? Então, isso seja numa entrevista presencial, isso seja numa entrevista online, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de vestimenta, com essa questão de aparência, porque ele acaba contando, né? E aqui o que a Anaísa está falando em relação à aparência é assim: imagina que você vai trabalhar no Google, uma empresa mais moderna, ou você vai trabalhar no Itaú, uma empresa financeira. Se você vai com a vestimenta do Google, que você iria para a entrevista no Google, no Uhum. Itaú, isso aí vai ficar fora de contexto. Você entende? Não é, é alinhamento com a É a cultura. Exatamente. A gente está falando de dress code, né? Isso, dress code, Então, muito vamos bem. lá no sentido de dress code. Então, eu tenho que entender, e aí a Andrea já mostrou lá no início aqui dessa nossa live, como que eu avalio, né, a Uhum. questão ali da cultura. Então, assim, Uma ali já me pitada, dá. né, Naná? Ali Só foi uma uma pitadinha. pitadinha. Mas Uhum. assim, já tem, né? E Uhum. aí a gente sabe como que é a questão de banco. É mais formalidade, assim como numa farmacêutica, é mais formalidade. Que é diferente de uma startup que nós já passamos, né? E que assim, eu posso trabalhar de bermuda. Então eu tenho que entender o ambiente e eu vou me adequar a este ambiente. Tá? Uhum. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então, assim, são pequenas armadilhas, são pequenas coisas que a gente acaba falhando, e pode ser que eu esteja indo muito bem no processo seletivo, por conta de uma vaciladinha, eu acabei deslizando, tá? E aí a questão. Anaís, Hã. antes de você continuar, Rogério, você colocou na tela um comentário e eu não consegui interromper. Isso, olha só. A Mirlene está perguntando assim: a falta de experiência ainda está sendo uma dificuldade para o primeiro emprego. Tenho habilidades, mas não tenho a experiência desejada. Como driblar isso, Nailce? Na verdade, assim, o que a gente precisa ver, tá? Desculpa, é Mirlene, né? Mirlene. Mirlene, isso. As vagas hoje que você está se candidatando, tá? Elas estão escritas com experiência, porque assim, e outra, você está sabendo demonstrar a tua habilidade mesmo? Né? Você está usando aquela técnica, né? Então, assim, por mais que eu não tenha experiência profissional, eu posso participar de um projeto, eu posso estar participando de um grupo ali na faculdade e eu consiga demonstrar com isso essa minha habilidade real. Show. E outra questão, gente, quando no anúncio, por exemplo, nós estamos nos preparando para programa de trainee, as organizações sabem que é o primeiro emprego, que vocês não têm experiência, o estagiário sabe que é o primeiro emprego, que vocês não têm experiência. Então, o que vai pesar no critério de exclusão? Soft skills, que são o quê?
o comportamento, as habilidades alinhado à cultura, a sua autenticidade. Isso vai pesar muito mais e o seu conhecimento técnico. O selecionador pode perguntar, me conta aí na faculdade um trabalho em grupo que você participou e que você não conseguiu entregar o resultado da maneira que você gostaria. Pronto, olha, a sua experiência vai contar ali, porque sem experiência, o que pesa é o potencial. Ok. Vamos para o próximo tema? Vamos para o próximo. Bom, então aqui, o que nós observamos? Nós passamos com vocês a triagem de currículos, testes e avaliações, dinâmicas, entrevistas em grupo, cases de negócio, entrevista inicial. A partir daqui, é repetição desses 4 primeiros passos. Então, você vai passar por uma entrevista técnica com o gestor, você pode passar por uma entrevista com o diretor, você pode ir para uma entrevista final, então não importa em que estágio você está, se é só com o gestor, com o diretor, com o presidente. A metodologia de respostas de entrevista é a mesma. E aí nós vamos torcer para que todas essas dicas tenham sido valiosas, né? Foi só uma pitadinha, você vê, nós nem trouxemos todo o nosso conhecimento, todo o nosso cabedal, todas as nossas ferramentas, e nós já estamos falando a 1h38, né? Mas que possa contribuir para que vocês recebam uma proposta e ser o candidato contratado, selecionado. Oi, Rogério, quer contribuir? Rogério? Nailson, pode andar. Ok. O próximo. Então, agora nós vamos deixar as nossas considerações finais, né? Nossa recomendação para você. Nailson, você quer começar com as suas? Pode iniciar, Andréa. Eu Olha finalizo. só, gente, então o que eu quero dizer para vocês? O processo seletivo não diz quem você é. Sim. Jamais deixe a sua autoestima ser impactada pelas reprovações em processo seletivo. Processo seletivo só existe para dizer que o perfil da vaga e o perfil da cultura organizacional são peixes de água salgada. E se você não se encaixou ali, você é um peixe de água doce, você vai sofrer naquele ambiente com a água extremamente salgada. Então, a cultura pode ser tóxica para você. E o que nós queremos é que sejam felizes para sempre, que seja um casamento adequado para a empresa e para você. Então, você também entre numa postura de selecionar a empresa. E Sim. essas questões auxiliam, impactam na ansiedade, né, Nailson? Quer completar? Impacto. Não, pode falar. Desculpa, eu te cortei, André. A ansiedade, ela vem forte no processo seletivo porque vocês não dominam essas etapas. Então, a ansiedade, ela libera modo sobrevivência ativado. Então, é lógico que vocês vão ficar com medo, mas quando você elimina, e isso é fato, se você vai sem estar preparado, é fato. Não é distorção do cérebro. E se você elimina essa parte do improviso com estar preparado, sabendo o que vai ser exigido em cada etapa, o que vai ser observado, como alinhar seus valores com os valores da empresa, você vai ter um espaço para ser autêntico. E sendo autêntico, sendo quem você é, aumenta muito a probabilidade de você ser selecionado. Então, o processo seletivo, ele mede o quanto você se preparou para mostrar quem você é. Essa é uma dica de ouro.